crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz que nós estamos juntos aqui mais uma vez para o nosso culto infantil, o culto ao nosso Deus. Mas antes, não se esqueça, gente, curta, compartilhe esse vídeo, corre lá e manda para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus familiares, porque tem muita gente precisando ouvir sobre Jesus, não é verdade? Então, compartilha para todas as pessoas esse culto infantil. E todo domingo às 11 horas nós temos culto novo no canal. Não perca por nada, ok? Eu quero começar lendo com vocês a palavra do nosso Deus, num texto lindo, simples, bem legal, que é lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 29. Tá lá em Isaías 40, 29. Vamos pegar a nossa Bíblia? Se você pegar daí, eu pego de cá. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A palavra do nosso Deus diz que Ele, o próprio Deus, nos faz fortes, animados, com toda energia, quando a gente está desanimado, quando a gente está abatido, cansado, preguiçoso. Muitas vezes eu já estive assim, desanimada, com preguiça, sem força de fazer nada. Mas aí eu me lembrei que o meu Deus é quem me fortalece. Ele é quem dá força para a gente continuar. Então, você pode fazer isso também na sua casa. Peça a Deus força. Vamos falar com Ele para que Ele nos fortaleça. Eu não sei se hoje você está num dia que você está se sentindo fraco, desanimado, triste, abatido. Mas eu sei que hoje é o dia de falar com Deus, para Ele fortalecer o seu coração. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus, muito obrigada, porque o Senhor é o nosso Deus, é quem está conosco todos os dias e nos dá força quando nós estamos cansados, quando nós estamos desanimados e tristes. Oh Deus, muito obrigado porque o Senhor renova a nossa energia, o Senhor renova nosso ânimo, Deus, para todos os dias levantar, Deus, e respirar e viver tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Obrigada, Deus, porque a nossa força vem do Senhor. Isso é muito bom. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus? Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Antes de nascer foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Venceu 1000 homens com um osso, não tinha nem espada não. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas ele não ouvia o conselho dos pais, das mulheres filisteias ele foi atrás. E ao invés de juiz do povo de Deus, foi jovem sem juízo, só seguia os desejos seus. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Por Dalila ele se apaixonou e o segredo de sua força para ela contou. Cortaram seus cabelos e o fizeram mal, e Sansão perdeu sua força, se tornou como alguém normal. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas arrependido a Deus Sansão orou, Deus ouviu e sua força logo restaurou. As colunas do templo de Dagon ele derrubou e os filisteus derrotou. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Eu não sei se você reparou, mas o nosso culto infantil hoje
das histórias famosinhas, está muito divertido. Eu estou caracterizada porque nós vamos contar a história hoje de um cabeludo fortão teimosão. Quem está com a gente hoje é a tia Eliane. Assista comigo essa história que tá muito legal. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a tia vai contar uma história para vocês do homem mais forte do mundo, Sansão. Isso mesmo, Sansão foi o homem mais forte do mundo e a história dele tá lá na Bíblia. Mais uma vez, o povo desobedeceu a Deus e Deus ficou muito triste com isso, muito triste com todo esse povo. Um dia, o anjo do Senhor veio visitar a mãe de Sansão e disse a ela que ela teria um filho e esse filho seria consagrado a Deus. O anjo disse também que ele teria que fazer 3 votos com Deus. O primeiro voto, ele não poderia beber nenhuma bebida forte. O segundo voto, ele não poderia tocar em nenhuma coisa que estivesse morta. E o terceiro voto, ele nunca poderia cortar os seus cabelos. Imagina, Sansão era bem cabeludo e Deus estava sempre com ele. E ele era tão forte, que um dia ele matou um leão sozinho com as próprias mãos. Mesmo Sansão, vendo que as suas forças vinham do Senhor, ele falhava muitas vezes em honrar a Deus. Um dia, ele conheceu uma moça que se chamava Dalila e ela era uma moça linda e ele se apaixonou por ela. Mas os filisteus, eles não gostavam de Sansão e aí eles combinaram com Dalila para ela descobrir o segredo de Sansão e eles ofereceram para ela muito dinheiro e ela aceitou. Então, Dalila começou a perguntar a Sansão de onde vinha a força dele. E ela perguntou. E ele, de tanta insistência dela e de tão raivoso que ele ficou, ele acabou contando o segredo que ele tinha. E vocês lembram que um dos votos era ele não cortar o cabelo? Pois ele contou o segredo para Dalila. Ele disse para ela que se cortassem os cabelos dele, ele perderia a força. E então Sansão acabou dormindo no colo de Dalila. E aí, quando ele estava deitado, dormindo num sono bem profundo, ela chamou os filisteus para cortar o cabelo dele. Coitado de Sansão. Ela mandou que eles cortassem o cabelo, porque ela revelou para eles que a força dele vinha dos cabelos. E aí, os filisteus cortaram todo o cabelo dele, coitadinho dele, e já levaram ele preso. Machucaram os olhos dele e ele ficou cego. Então, ele acabou ficando sem a força e cego. E os filisteus fizeram mais, fizeram ele trabalhar num trabalho humilhante. Um dia, os filisteus fizeram uma grande festa para agradecer o falso deus dele, o deus Dagom. Todo o povo filisteu estava presente nessa festa. E a ideia era levar Sansão para a festa, para rirem e humilhar ainda mais dele. Então, eles colocaram Sansão entre 2 colunas. E ele teve uma brilhante ideia. Na verdade, foi uma maravilhosa ideia. Ele levantou, se apoiou nas 2 colunas e orou a Deus. E então, Deus, naquela hora que Sansão orou, Deus deu a força que ele precisava para empurrar aquelas colunas e tudo desabou. Todos que estavam lá morreram, inclusive Sansão. E tinha mais de 3.000 pessoas, entre homens e mulheres. E foi assim que na força do Senhor, ele deu a sua própria vida para salvar o seu povo. Deus escolheu Sansão para libertar o seu povo e ele fez grandes coisas, lutou bravamente com um leão e o matou. Seu coração ainda era cheio de coisas ruins, de vingança, de raiva, de teimosia e foi por isso que ele foi enganado por Dalila. O resultado foi que ele perdeu toda a sua força e ainda ficou cego. Mas o nosso Deus é tão bondoso, tão perdoador, que Deus deu a Sansão uma última porção. Assim que ele orou, Deus deu uma porção de força para ele poder vencer os filisteus. E foi assim que ele conseguiu. Ele confiou no Senhor, ele orou e o Senhor atendeu a oração dele, deu a força que ele precisava para derrotar os filisteus. Sabe, crianças, Jesus foi escolhido para libertar o seu povo, que somos nós, eu e você.
E Jesus, ele não foi vingativo, não foi raivoso, não foi teimoso, ele obedeceu a Deus até o fim, para que se cumprisse a promessa da vida eterna. Vamos então, crianças, orar, pedindo a Jesus para sermos como ele foi e não como Sansão foi. Senhor Jesus, nos ensine a sermos como o Senhor, a termos o coração como o seu, que não sente raiva, não sente desejo de vingança e nem ser teimoso como Sansão foi. Obrigada, porque o Senhor morreu por mim na cruz, para que se cumpra a nossa salvação. E em nome de Jesus, que eu agradeço, Senhor. Amém. Um beijo, crianças, bem grandão da tia Ali para vocês. E até a próxima história. E para nós terminarmos o nosso culto de hoje, nós vamos fazer uma tarefinha juntos. Na verdade, nem é uma tarefinha, é um faça em casa. Uma coisa bem legal e divertida para você fazer aí na sua casa. Nós vamos deixar o vídeo do passo a passo de como você pode fazer um fantoche de Sansão usando rolinho de papel higiênico. Fica ligadinho até o final. Um beijo e até a próxima semana!